Podcast Anacom. Neste espaço falamos de temas relevantes para os consumidores. Deixamos dicas sobre como resolver os seus problemas com as comunicações e damos a conhecer a atividade da Anacom. Podcast Anacom. Olá, seja bem-vindo ao podcast da Anacom. Neste episódio vamos explicar-lhe que passos deve seguir para resolver um problema com o seu operador de comunicações. A primeira coisa a fazer é tentar resolver a situação diretamente com o operador. Pode fazê-lo, por exemplo, contactando a linha de apoio ao cliente ou colocando a sua questão através dos meios disponibilizados no site do operador. Se o problema não for resolvido da forma que pretende, saiba que pode recorrer a um centro de arbitragem de conflitos de consumo, desde que o valor económico do conflito não exceda os 5.000 euros. Estes centros de arbitragem são uma alternativa rápida, gratuita e segura para resolver litígios com os operadores de comunicações. Através deles, pode obter informação sobre os seus direitos e deveres enquanto consumidor e conseguir uma solução para o seu conflito com o operador. Os processos submetidos a um centro de arbitragem podem passar, no máximo, por 3 fases: a mediação, a conciliação e a arbitragem. Vamos explicar como funcionam estas fases. Na primeira fase, a mediação, o processo é distribuído a um técnico que analisa a reclamação do consumidor. Este pedido deve ser claro e resumir a sua pretensão. A reclamação é então enviada pelo centro à empresa reclamada. Por regra, este processo é realizado à distância, embora possam existir contactos diretos entre o centro e as partes envolvidas. Se as partes chegarem a um acordo, o processo é arquivado. Caso contrário, o processo pode avançar para a fase de conciliação, com o agendamento de uma reunião entre as partes para uma nova tentativa de alcançar um acordo. Trata-se, portanto, de um sistema que privilegia sempre o diálogo e o entendimento entre as partes. Na ausência de acordo alcançado na fase de mediação ou de conciliação, o processo segue para a arbitragem, que é conduzida por um juiz-árbitro responsável por proferir uma sentença, ou seja, uma decisão sobre o caso. A maioria dos litígios relacionados com serviços de comunicações submetidos a estes centros é resolvida logo na fase de mediação. Os centros de arbitragem têm a competência delimitada por área geográfica. O mapa interativo do portal do consumidor da Anacom ajuda-o a encontrar rapidamente o centro de arbitragem competente para analisar a sua situação. Como os serviços de comunicações são serviços públicos essenciais, os operadores estão obrigados por lei a aceitar o recurso a estes centros de arbitragem se o consumidor optar por esta via de resolução. Estes centros são instituições privadas, sem fins lucrativos, e o recurso aos mesmos é gratuito. Uma informação importante: as decisões dos centros de arbitragem têm o mesmo valor das sentenças judiciais dos tribunais e o tempo médio de resolução de um processo é de cerca de 90 dias. Se precisar de mais informações sobre o funcionamento dos centros de arbitragem de conflitos de consumo, pode contactar a Direção-Geral do Consumidor ou a Direção-Geral de Política de Justiça. Tenha atenção que apenas consumidores podem recorrer a estes centros de arbitragem. Caso seja um cliente profissional ou empresarial, pode optar pelos julgados de paz, que também são meios de resolução alternativa de litígios em relação aos tribunais. Para mais informações, visite o portal do consumidor da Anacom em anacom-consumidor.pt ou ligue-nos através do número gratuito 800 206 665. Este foi o Podcast Anacom. Por hoje é tudo. Até breve.